Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala da importância do teste do pezinho e também falaremos sobre dengue, os riscos da doença aí para o nosso organismo. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu estou te esperando também nas nossas redes sociais, é muito fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e através do nosso site você acompanha a programação ao vivo e fica sabendo de tudo que acontece por aqui. www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, aguardo a sua participação e o mais legal, a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas. Quando sugerir o tema, já aproveita e escreve um pouquinho da história, por que que você tem essa dúvida, né? Esclarece, aproveita e já conta tudo para nós, que no momento oportuno eu trago para o programa e sua dúvida é esclarecida. Então, é @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Bora começar o programa de hoje, falar sobre a importância do teste do pezinho. Nossa convidada é a doutora Thalita Dantas. Ela é pediatra e hematopediatra. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite, Denise. Muito prazer. Boa tarde a todos. Eu gosto muito de conhecer também as especialidades dentro da pediatria, né? Quando a gente precisa da especialidade, ali, da subespecialidade, às vezes é muito difícil, não há um norte, não há um chão, né? Então, gosto muito de ter essa oportunidade de conversar e hoje aqui a doutora é hematopediatra também. Vamos lá, falar da importância do teste do pezinho. O teste do pezinho já existe há bastante tempo e ele tem a gratuidade aqui, né, no Brasil. Sim, então, o teste do pezinho no Brasil, ele surgiu, na verdade, em 1992. Inclusive, quando eu nasci, não existia o teste do pezinho e depois eu descobri doença que é detectada no teste do pezinho. Então, ele surgiu em 92 e o intuito mesmo é conseguir detectar precocemente algumas doenças que a gente só conseguiria diagnosticar depois de muito tempo de nascido da criança. E muitas vezes quando já não tinha o que fazer com essas doenças. Então, eu não sei te falar se no início já detectavam todas as doenças que são detectadas hoje em dia, assim, do programa básico mesmo do teste do pezinho, mas já consegue detectar 6 doenças e assim que detectado, a criança já é convocada para refazer o teste, para confirmar e já é encaminhada para a especialidade necessária para tratar e ter o segmento. Existe o teste gratuito, né, que é o básico. E tem a possibilidade dos ampliados, né, que eles têm um custo. Então, em qualquer maternidade, não precisa ser nascido no SUS, existe o teste básico do pezinho, né, que tem a gratuidade. Mas tem outras possibilidades. Sim. E quando é sobre o nosso filho, né? Sim. Então, é claro que as pessoas querem poder fazer isso, mas às vezes elas nem sabem, se preocupam demais com a questão do enxoval, né? Então, itens do enxoval, que a gente sabe que muita coisa nem usa, e um teste como esse, um exame como esse importante, de repente tem que estar dentro, poderia estar dentro desse planejamento financeiro. Do planejamento financeiro, né, pré-parto da criança, tem razão. E assim, na verdade, o SUS já oferece o teste do pezinho, isso aí a nível nacional mesmo, e assim, são detectadas, acho que as 6 principais doenças mesmo, que são mais importantes. Mas no sistema particular, é oferecido o teste do pezinho ampliado e além do ampliado ainda tem algumas outras doenças que podem ser acrescentadas nesse teste. Leva um custo, mas acredito que só o teste básico oferecido pelo SUS já tira bastante dúvida da gente. E tem um detalhe, recentemente eu acredito que uns 2, 3 anos, foi aprovada uma lei que amplia mesmo o teste do pezinho já a nível SUS mesmo, no território nacional. Só que esse procedimento vai ser feito aos poucos, em etapas. Então, eu sei que em São Paulo a gente já tem o teste do pezinho ampliado pelo SUS. E é importante, até porque, vou falar um pouco da minha especialidade, que eu sou hematologista pediátrica, mas no teste ampliado a gente também já consegue diagnosticar a deficiência de G6PD, que é uma... Não chamo de doença, mas é uma condição genética que pode trazer problemas para a criança quando ela entra em contato com alguns medicamentos, que são medicamentos comuns mesmo de serem utilizados e que a gente já pode detectar precocemente e evitar que isso aconteça. Legal, muita gente se pergunta por que não amplia tudo, por que não tem em todo lugar, né? E aqui a gente já entendeu que precisa acontecer por etapas, porque uma vez que você faz
esse teste, esse exame, essa triagem, você tem que dar continuidade para isso. Então, se você vai precisar de um geneticista, de um hematologista pediátrico, de um endócrino, você precisa que tenha em quantidade suficiente ali na cidade, no estado, né? Isso. Para que possa oferecer o tratamento e o segmento para aquilo que foi diagnosticado. Isso, e é interessante isso, porque mais importante do que você conseguir detectar a alteração genética é você ser encaminhado para a especialidade que precisa. Então, assim, isso é muito legal, porque no momento em que é feito o diagnóstico, pelo SUS mesmo, eles já são encaminhados para centros de referência para tratamento de cada condição. Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da anemia falciforme. Assim que diagnosticado, já é encaminhado para centros de hematologia daqui de São Paulo, que tem excelentes centros, e são do SUS também, né, que é da USP, da Unifesp, Santa Casa. Então, assim, é interessante que a criança, assim, antes de 1 mês de idade, já começa a ter um acompanhamento. Você falou da anemia falciforme e o exame que está disponível no Brasil desde 92. Eu sou de 85. E aí, muita gente tem o diagnóstico tardio de anemia falciforme, então é uma das doenças. Sim, que é detectada no teste do pezinho. Então, assim, isso é interessante, porque eu nasci em 90, então eu não sabia que eu tinha traço falciforme. Então, eu descobri o traço falciforme quando eu estava na minha residência de hematologia pediátrica, por curiosidade e por ter muito caso de anemia falciforme na minha família. Então, assim, eu tive 2 tios com anemia falciforme e eu já sabia que meu pai tinha traço falciforme. Daí eu fiz o teste e é importante, apesar de que eu não vá ter nenhuma doença, nenhuma manifestação clínica da falciforme mesmo, da anemia falciforme, eu tenho traço e eu tenho risco de levar a doença para os meus filhos, ou então levar pelo menos o traço falciforme para o meu filho, entendeu? Futuramente. Isso se o meu marido tiver traço falciforme, que no caso eu já detectei que não tem, que já fiz todos os exames nele também. É o poder dessa informação sendo usado em benefício das próximas gerações. Então, cuidado de tudo que precisa ser cuidado ali de quem possui o problema, a doença, e de se precaver, né? Fazer uma aconselhamento genético, é isso mesmo. Muito bom, usar a informação a nosso favor. Agora, existe uma confusão sobre triagem e diagnóstico. Então, fiz o exame, meu filho fez o exame, veio uma alteração. Certo. Vindo a alteração, eu vou falar mais ou menos do teste básico, né? O teste básico, ele consegue diagnosticar fibrose cística, hemoglobinopatias, que aí está incluída a anemia falciforme também, mas outras hemoglobinopatias também. A gente consegue detectar fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito. Então, assim, é um teste de triagem que muitas vezes já precisa de iniciar a medicação já no primeiro mês de vida. E tem algumas dessas alterações que, se a criança não diagnostica logo, ela pode ter, inclusive, atraso de desenvolvimento, atraso cognitivo, problemas neurológicos, convulsão, enfim, que às vezes quando acontece já não tem como voltar atrás. E ali no teste do pezinho, você detectando, você já é encaminhado para a especialidade indicada, de acordo com a doença, e você já consegue tratar aquele problema, entendeu? Às vezes necessita de medicação de imediato, mas às vezes um acompanhamento e segmento com o especialista. Vamos de perguntinha do público? A doutora já falou um pouquinho, mas acho legal trazer para o pessoal saber. Letícia, do Rio de Janeiro, boa tarde. Quando nasci, foi detectado um traço leve de anemia falciforme no teste do pezinho. Fui encaminhada para a ACD para fazer algumas avaliações. A princípio, seria necessário acompanhamento constante, mas fui liberada porque era apenas um traço. Apesar de ser sangue tipo O negativo e querer doar sangue, o médico explicou que devido à anemia falciforme, meu sangue seria rejeitado. O médico aconselhou que, ao ter filhos, eu conheça a origem genética do meu marido para evitar problemas semelhantes. Existe risco, doutora, de transmitir essa condição para os meus filhos? E há possibilidade de eu ter anemia falciforme completa? Obrigada, Letícia, pela sua pergunta. A partir do momento que você nasce com o traço falciforme, você vai ser sempre traço falciforme. Não tem a chance de você evoluir com a anemia falciforme. A criança que nasce com a anemia falciforme vai ser sempre a anemia falciforme. Então, assim, o caso dela é exatamente igual ao meu, porque eu tenho
traço falciforme, eu sou sangue O negativo, então é o famoso doador universal. Mas tem alguns bancos de sangue que não aceitam o sangue do traço falciforme. Mas, inclusive na portaria, a RDC do Ministério da Saúde é aceito, mas tem alguns bancos de sangue particulares que não aceitam. Porque tem o risco de você, apesar de ser indicado na bolsa de que aquele sangue é de um paciente com traço falciforme, eles evitam para não ter o risco de doar para uma criança que já seja falciforme, entendeu? Mas eu posso, por exemplo, doar plaqueta. Isso aí é um ponto, tá? Outro ponto tem o risco de ela transmitir o traço falciforme para os filhos e é muito importante que ela faça uma avaliação, um exame chamado eletroforese de hemoglobinas no marido, para ver se o marido também tem traço falciforme, mesmo que ele seja saudável, porque o traço falciforme não gera doença, ele pode, os dois, juntando o S, que é o gene alterado dela, com o do marido, pode gerar uma criança com anemia falciforme, isso é uma chance de 25%. Então, é muito interessante, ela não vai evoluir com a doença. Em alguns bancos de sangue, ela pode doar sangue e, às vezes, quando não pode doar sangue, pode ser doada plaqueta somente, mesmo que não sejam só glóbulos vermelhos. Então, eu acho que tirei toda a dúvida, não estou lembrando de outra. E para alguém sabidamente que já tem o traço falciforme, poderia doar o sangue? Sim, em tese pode, mas tem alguns bancos particulares que podem não aceitar, exatamente. E tem que ser sinalizado em bolsa também. Tá, mas plaqueta pode? Plaqueta pode. Legal. Já vou perguntar mais de conduta para a criança que teve o positivo aí para anemia falciforme, como é esse tratamento, a importância de procurar um hematologista pediátrico, porque a gente elege um pediatra para cuidar do nosso filho. Tem pediatra que tem a subespecialidade e atua também na parte de clínica geral de pediatria e outros que não. Então, vamos abordar essas questões que eu também acho muito importante. Se faz o acompanhamento com o pediatra e com o hematopediatra quando ele não cumpre essas duas funções, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui pra gente, antes de liberar a criança do hospital, vamos pensar assim, né? Isso. Quais são as maneiras de fazer a coleta do teste do pezinho? Hoje, mesmo para quem tem parto normal, aqui em São Paulo, que eu tenho observado, existe uma tendência de segurar um pouquinho para que essa família seja liberada para casa depois de ter feito o teste. Eu não sei como a gente vê aí celebridades, outras pessoas em outros países com 24 horas já estão saindo do hospital ou do lugar ali de delivery, né, de parto da criança, né? Eu queria entender como que funciona aqui, se tem regra, o que é adequado, o tempo da coleta, né? Isso. O tempo certo da coleta geralmente é do 3º ao 5º dia. Isso vai variar um pouquinho em prematuros. Prematuros pode até fazer o primeiro teste, mas tem que ser recoletado depois de 6 semanas de vida. E tem que ter muito cuidado em crianças que tiveram alguma intercorrência depois do parto, que vão precisar receber, por exemplo, transfusão de sangue, pode interferir no teste do pezinho, porque mistura o sangue da criança com o do doador, entendeu? Então tem que ter um tempo de espera depois para recoletar da criança, para ficar de forma adequada. E assim, eu acredito que isso é o que atrasa um pouquinho, porque se a saída da mãe da maternidade, porque se ela sai antes, ela vai ter que coletar o teste do pezinho na unidade básica de saúde mais próxima. E aí tem que saber para as mulheres que vão fazer essa coleta no posto de saúde, que precisa ir, que tem data, que tem dia para fazer isso, que não é um capricho, depois eu faço, não. Tem que fazer logo. Que tem a data certa para fazer, porque senão compromete o resultado do teste. Exatamente, pode comprometer o resultado do teste. E até porque, assim, quanto antes você detectar qualquer tipo de doença, melhor para a criança, né? No momento ali da coleta, existe mas é assim o teste? Sim. Então explica pra gente, como é feito, qual que é o padrão ouro dessa coleta, como é que ele tem que ser feito. Mas só vai colocar uma gotinha nesse papel, um papel que parece um filtro de café, né? É exatamente isso que você falou, assim, é um papel que parece um filtro de café com várias bolinhas, onde a gente vai pingar gotinha do sangue da criança que vai preencher aquela bolinha, né? Não precisa ser literalmente do pé, então assim, é isso que a gente não sabe, que às vezes o teste da criança ele é coletado de sangue da mãozinha, então assim, pega de uma veinha da mão e vai até melhor, sai mais sangue, não precisa de ficar apertando o pé da criança, mas assim,
teoricamente é para ser feito de uma forma super humanizada, às vezes a criança no colo da mãe, sendo amamentada naquele momento, porque a amamentação já ameniza um pouquinho da dor daquele momento, mas é um teste no papelzinho mesmo. Então, assim, acho que cada bolinha é para uma doença e o resultado varia também para a liberação, de acordo com o local onde é coletado. Muito legal. Então, tem horário, tem data. Existe uma confusão, porque ao nascimento da criança... existe um carimbinho da planta do pé da criança, né? Isso. Que é maravilhoso, em alguns locais até carimba ali o braço do pai, às vezes a camiseta. Eu mesmo do hospital onde eu tive o Lucas, eu ganhei um sling carimbado com o pezinho da criança. Incrível, uma memória, uma lembrança, mas é só uma digital plantar, é isso? É uma digital plantar, exatamente. Então, é curioso isso, porque já chegou mãe de paciente meu do consultório que eu pedi o teste do pezinho e me mostrou a foto do carimbo do pé, quando na verdade é um resultado de exame laboratorial que a gente está esperando, né? Mas muita gente, e isso não acontece com pessoas leigas, pode acontecer com qualquer pessoa mesmo. É uma confusão mesmo que acontece. Se houver a reconvocação, então você fez lá o teste do seu filho e o laboratório entrou em contato com você. Pânico geral, ficou muito preocupada. Qual é a conduta? Não necessariamente, entendeu? Pode ser que você faça uma recoleta e venha normal, entendeu? Às vezes foi algum problema no procedimento de coleta ali, que eles precisavam, sei lá, talvez de mais material. Então, assim, não entrar em pânico e, assim, chamou para recoleta, vai logo a recoleta, que o resultado, às vezes, eles até liberam mais rápido do que o primeiro e já vai ser, com certeza, encaminhado para a especialidade necessária. Do teste básico das principais doenças, a gente sabe que tem algumas que já vai começar a fazer o tratamento ali mesmo. Se eu não me engano, tem uma doença onde a mãe não vai poder amamentar mais seu filho. Então, assim, ou não sei se é do básico ou do ampliado, enfim, onde essa mulher, se ela soubesse, né, poderia ter feito. E a criança, quando você não tem esse respaldo, o resultado desse exame, isso pode levar à morte da criança, né? Sim, então, precisa tomar uma atitude. Recebeu ali... É um exame de triagem, a doutora falou, e a partir dele é que você vai atrás do diagnóstico. Exatamente. Isso é interessante, esse da amamentação, porque, assim, a depender da doença, tem certos tipos de medicamentos que a criança não pode ter contato. E, às vezes, passa pelo leite materno. Então, se a mãe não souber daquela doença, ela pode tomar aquela medicação ou aquele alimento que a criança não pode receber de forma alguma e, realmente, ela não pode amamentar. Entendeu? Vamos falar um pouquinho das doenças que podem ser detectadas ali através do exame do pezinho, que são da área de hematologia. Começa a fazer o tratamento rápido também? É isso, assim, no meu caso tem as hemoglobinopatias, né? Mas aí pode ter anemia falciforme, pode ter só doença falciforme, pode ter S-beta-talassemia, pode ter alfa-talassemia, tem várias doenças que estão englobadas nessas hemoglobinopatias. Algumas só requerem o acompanhamento, entendeu? Algumas mesmo o pediatra nem encaminha para o especialista, porque não vai precisar de nenhum tratamento. E algumas sim, tem criança que tem algumas doenças diagnosticadas no teste do pezinho, que a partir do primeiro mês de vida tem que receber transfusão de sangue, tem que receber já uma medicação específica. Então, assim, tirando das hemoglobinopatias, que é da parte da hematologia pediátrica, tem, por exemplo, hiperplasia adrenal benigna, que é congênita, que a criança pode ter distúrbios hidroeletrolíticos muito graves, a ponto de precisar ir no pronto-socorro, tomar medicamento venoso. Tem algumas doenças do teste do pezinho que a criança, nos primeiros dias de vida, já pode ter convulsão e pode ter acometimento neurológico que vai gerar sequela para o resto da vida. Então, existem algumas que a criança precisa um tratamento específico já no início e outras não. Um exemplo do teste ampliado, ele consegue diagnosticar a deficiência de GCSPD, não requer nenhum tipo de tratamento, mas requer um cuidado muito atencioso com a alimentação da criança, com os medicamentos que a criança vai utilizar durante a vida, inclusive medicamentos básicos como Bactrim, que é um antibiótico que antigamente era muito usado para infecção urinária, dipirona, que às vezes, a depender do tipo de mutação da deficiência de GCSPD, você tem que evitar também. Então, é um teste, assim, extremamente importante. E aí você falou que também depende do pediatra encaminhar ou não para subespecialidade, né? Para outra especialidade. É o quê? É da confiança em lidar com determinado tipo de doença que foi detectada ali através do teste do pezinho? O que você observa hoje? Às vezes o pediatra é um pediatra
Já geral. especialista. E ele tem muito, já tratou muitos casos, acompanhou muitos casos. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque já é difícil encontrar o pediatra que você chama de seu, ainda que a gente saiba que isso é muito importante. Sim, sim. Tendo ainda uma outra situação, a mãe, o pai, o cuidador fica muito... Será que esse é o melhor que eu estou oferecendo para o meu filho? Será que eu posso ficar tranquilo em continuar aqui? Sim. Por exemplo, tem os pediatras, todos os pediatras que têm alguma especialidade, que a gente chama de subespecialidade, eles, antes de tudo, eles são pediatras gerais. Então, tem alguns pediatras que são hematologistas, endocrinologistas, neurologistas e acabam acompanhando também a criança como um todo. No caso, para ver o crescimento, o desenvolvimento, a alimentação, as vacinas. E tem alguns pediatras que eles focam somente na especialidade. Então, acaba que o paciente tem que acompanhar no pediatra geral e no pediatra especialista. Então, assim, eu acredito que é muito melhor, hoje em dia, você fazer um acompanhamento global da criança para evitar que aquele paciente fique indo de um médico para outro, até porque tem algumas doenças que não requerem só acompanhamento médico, mas acompanhamento com psicóloga, com terapia ocupacional, com fisioterapeuta. Então, assim, quanto mais você puder ajudar aquela mãe para acompanhar aquela criança em um médico só, mas vai ajudar aquela criança. Tem alguns médicos tem algumas doenças que os pediatras já são mais experientes, eles não precisam de um especialista, então eles acabam acompanhando, mesmo não sendo especialistas naquilo. E tem outras que realmente não tem jeito, que precisa encaminhar, às vezes, não só para especialista, como para um centro de referência, como é o caso de anemia falciforme. Precisa ter um centro de referência daquele paciente, porque às vezes ele vai precisar internar várias vezes, tomar sangue, vai precisar, enfim, de um tratamento mais específico, mais individualizado. O objetivo desse tratamento e de todos eles que falam sobre as doenças detectadas através do teste do pezinho, não é a cura, porque não tem cura. Não é a cura, porque não tem cura. Mas não são doenças... Mas são doenças que, com um acompanhamento certo, a criança vai ter uma excelente qualidade de vida durante toda a vida e vai prolongar a expectativa de vida daquela criança, sabe? Então, às vezes, lógico, tem algumas crianças que, mesmo com diagnóstico precoce, têm um curso de vida bem sofrido, bem difícil, mas, com certeza, quanto antes a gente iniciar um acompanhamento, mais a gente evita esse desfecho desfavorável. E aí acompanha com o pediatra da subespecialidade da doença diagnosticada, só na faixa pediátrica mesmo. Como é essa transição? Como é que você faz com seus pacientes? Porque no começo, e isso é uma grande questão, porque no começo, ir ao pediatra é tranquilo. Meninas logo vão ao ginecologista, então você tem outro médico ainda cuidando. Isso é interessante mesmo. Meninos ficam mais num limbo, né? Que aí o menino também não quer, dependendo do pediatra, se tem muita coisa lúdica, brinquedo, não sou mais criança. Já não quer, exato. Não querem mais. Como é isso, então, para você transição. continuar fazendo essa transição? E eu tenho conversado com alguns outros pediatras que também têm a sua subespecialidade e alguns precisando, pela raridade, às vezes, dificuldade de encontrar o especialista mesmo adulto, Sim. mesmo pro adulto. Sim. Continuam acompanhando na faixa Mesmo etária adulta. Não, acontece muito, isso é super comum mesmo. Eu, até o momento, os meus pacientes eu tenho acompanhado mesmo quando passam um pouco de 18 anos. Mas eu tenho também alguns colegas que são hematologistas adultos, hematologistas clínicos, né, que fizeram clínica antes de fazer hematologia e que acabam pegando também meus pacientes quando eu vejo que, nossa, não tem mais nada a ver aqui comigo. E às vezes as mães falam, não, mas doutora, eu queria continuar aqui, tô ótima aqui, entendeu? Aí eu fico, não tem problema, mas o ideal é que seja acompanhado com o adulto. Tá, porque existe a criança não é o adulto pequeno, né? O adulto em miniatura. É muito diferente. Então, assim como a gente não deve, o que não é tão comum, o médico de adulto tá tão inteirado e acompanhar a faixa etária pediátrica, Sim. de repente o contrário, você se especializou tanto ali na criança que a gente não quer deixar de oferecer, você como médica não quer deixar de oferecer o que tem de melhor ali também, né? Com certeza. Claro que pode ser um incentivo para
se atualizar também da questão do adulto, mas eu acho isso muito curioso. Mas olha, isso tem uma aí... confiança, né, no médico. Com certeza. Eu acho assim, eu vou puxar um pouco a bola pro meu favor. lado, porque assim, eu acho que o pediatra é um médico muito completo, sabe? A gente vê de um modo... O clínico, ele não tem aquele... eu não vou falar, não é que não tenha, e não são todos, assim, mas assim, aquele cuidado detalhado de você olhar o ouvido, por exemplo, numa consulta geral, que não tem nem a queixa no ouvido, isso é muito do pediatra, sabe? Então, assim, tem uns pacientes que eu até gosto que continuem comigo, mas tem muitos especialistas muito bons que eu confio plenamente em encaminhar meus pacientes depois que viram adultos, mas muitas vezes se perde esse acompanhamento. Passou, principalmente nesse limbo da adolescência, entendeu? Chega nesse momento, se perde, as consultas já ficam mais espaçadas, deixam de agendar. Então, infelizmente, é algo que a gente deveria conversar mais sobre isso mesmo. E é uma problemática recente também, porque a gente tem tido filho mais tarde. Então, a gente está menos disponível nesse acompanhamento, né? Então, a chance da gente faltar antes de precisar entregar o bastão, trocar o bastão, né? Então, fazer essa transição. Olha, filho, é o seguinte, a doença é essa, o problema é esse é o acompanhamento, tem que fazer, de conscientizar também esse adolescente, adulto jovem. Nossa, Porque também o adulto tem saído de casa cada vez mais tarde e eles têm dependido mais de pai e mãe. Sim. Exatamente. Então, assim, quando a criança, mesmo que o pai e a mãe fiquem um pouco mais ausentes, tem ali a babá, tem a funcionária que vai ajudar a lembrar da medicação e tal. Quando chega na adolescência, às vezes os pais passam essa responsabilidade, não só na adolescente, às vezes na criança também. A responsabilidade para a criança de ter aquele cuidado com a medicação, com aquilo que vai ter que fazer naquele momento, de agendar, sei lá, o fonoaudiólogo. Então, às vezes, eles já passam essa função para a criança. Então, isso é muito difícil, isso é muito complexo mesmo, principalmente em adolescente. Muito legal. Muito legal. Hemofilia é uma doença que tem diagnóstico do teste do pezinho? Infelizmente, não tem. A hemofilia, ela é diagnosticada mesmo clinicamente. Às vezes, a criança começa a apresentar desde cedo sintomas hemorrágicos, sangramento nasal, sangramento gengival ao escovar o dente, hematomas em articulações quando está caminhando. É interessante, a hemofilia seria um exame muito bacana de detectar no teste do pezinho, né? E até porque, assim, às vezes a gente vai descobrir quando a criança vai fazer o teste do pezinho, entendeu? Porque a criança vai coletar e, de repente, o sangue não para, o sangue não estanca, entendeu? Mas é um teste que seria muito interessante de aparecer. E é o hemato que acompanha. É o hemato que acompanha também, exatamente. Tem criança que a gente descobre a hemofilia por acaso, num teste de sangue, no exame de sangue feito ao acaso, às vezes antes de fazer uma cirurgia, por exemplo. Vai fazer uma cirurgia, aí faz o teste coagulograma, aí vem alterado, a gente descobre, mas às vezes é com manifestações clínicas mesmo, desde novinho, a criança vai coletar um sangue, fica um hematoma desproporcional, vai tomar uma vacina, fica um hematoma desproporcional, bate a cabeça, de repente não para de sangrar, enfim. Quanto antes detectar, melhor. Melhor também, com certeza. Também não tem cura. Infelizmente não, mas tem um acompanhamento. A criança vai ter que ser cadastrada em algum hemocentro mais próximo da residência e é lá onde vai ser o apoio daquela criança, até para receber fatores de coagulação, se for necessário. Mas seria uma doença muito interessante de aparecer no teste do pezinho. Legal. Você falou várias vezes de transfusão de sangue, tanto em decorrência de qualquer situação ali na infância, falamos sobre aceitar ou não o sangue da pessoa que tem anemia falciforme. Vale a abordagem aqui para incentivar a doação de sangue, plaquetas? Olha, com certeza, não só para essas crianças que têm essas doenças diagnosticadas em teste do pezinho, mas eu acho que principalmente crianças com doenças neoplásicas, né? Crianças que estão em tratamento de quimioterapia, porque aí existe uma demanda muito grande tanto para hemácias quanto para plasma, plaquetas. Então, assim, todo adulto jovem, saudável, que pese mais que 50 quilos, que não tenha nenhuma doença crônica, enfim, eu acho que vale muito a pena você passar no banco de sangue, fazer seus exames, você aproveita, já faz gratuitamente seus exames de sangue para ver como é que está em questão de sorologia e tudo, e doar, com certeza. Vou deixar os contatos aqui da doutora. Você volta outras vezes, por favor, doutora? Se eu for convidada, com certeza. Eu adorei. Obrigada, viu? Muito obrigada. Lá no Instagram, @doutora Thalita Dantas, @DRA Thalita com TH Dantas. DRA Thalita Dantas. O WhatsApp é 11 994740693 e o site é doutorathalitadantas.com.br.
Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Denise. Obrigada por ter vindo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala de dengue. Tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de dengue, os riscos e perigos aí da infecção pela doença aí no organismo. Aproveito a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Lúcia Abel Awad. Ela é biomédica imunologista, pesquisadora pela USP. Doutora, eu estou felicíssima de te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o assunto que a gente mais tem falado no dia a dia é dengue, os cuidados com a nossa casa para acabar com a proliferação do mosquito. Repelente, porque se eles estão por aí, a gente tem que se cuidar também. Tem repelente de corpo, tem de tecido, uma série de tecnologias que podem ser usadas a nosso favor. E a gente tem visto muita gente próxima, né? Porque quando a gente vê os números, a mídia mostra os números de infecção por dengue, mas uma coisa é o número da TV. Outra coisa é quando a gente vê que, de fato, as pessoas próximas da gente estão adoecendo, ficaram doentes, né? E o mosquito tá aí. Vamos começar, então. Explica pra gente. A dengue é uma doença viral e esse vírus é transmitido por um mosquito, é isso? Exatamente. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? E hoje nós estamos em face desse aumento de número de casos. Hoje chegamos aí na casa quase de 2 milhões de casos no Brasil. Esse número, né, esse aumento não era esperado nessa época, né, porque representaria o número de casos no ano, e hoje nós estamos em março, né, quase no final de março, e esse número está bastante elevado. Então, é uma doença que é importante as pessoas terem atenção em relação aos cuidados domiciliares, dentro de casa, né, no trabalho, porque hoje a dengue é 75% a 80% dos focos estão dentro de casa. Então, os cuidados dentro de casa em relação a vasilhas de vasinhos, né, garrafas, pneus, poças d'água é super importante. A gente tem que combater esses focos, porque o mosquito está aí, ele está proliferando, e o calor também está contribuindo para esse aumento de número de casos, porque as condições ideais para a proliferação do mosquito é muito calor, umidade e chuvas. Então, é a condição propícia para a proliferação do mosquito. Chama muita atenção quando 75%, 80% dos focos estão dentro de casa, porque é um tempo que leva para você fazer essa vistoria, sem negligenciar nenhum espacinho de casa, né? Exatamente. Nenhum pratinho da plantinha que você tem na sua casa, isso não pode ser negligenciado. E aí alguém vai dizer assim, mas doutora, não tem um acúmulo de água ali, mas não tem hoje, já teve. Os ovinhos podem estar lá e a gente não consegue enxergar, o bichinho está ali, ele está esperando a condição de evolução e a gente não está vendo? Exatamente. Por isso que é importante não só a retirada da água, mas a limpeza dos vasinhos, das poças de água, porque muitos ovos podem ficar aderidos e dormentes. Então, quando ele encontra a condição ideal, ele começa a proliferar. Se você só tira a água e deixa os ovos ali, eles ficam ressecados e eles podem perdurar ali por anos, por meses. Esse é o grande problema. Então, eu acho que a informação ela tem que ser passada de forma correta. Não adianta só retirar a água. A gente tem que limpar as vasilhas, os locais de poças de água, aqueles locais atrás da geladeira que faz aquele acúmulo de água também é importante, pneus, né? Enfim, todos os lugares que a gente observa que há água, poças de água, vasos de plantas, a gente tem que estar limpando e não só retirando a água e trocando a água. Falou da geladeira, né? É. Tem alguns vídeos agora circulando, especialistas, vocês têm feito materiais incríveis, assim, pra gente, pro público leigo mesmo, né?
Você sabe se a sua geladeira acumula água ali? É. Não sabe. E se você não sabe, a hora é agora de você saber e já limpar tudo isso. E as pessoas não têm atenção e nem sabem, né? Que pode estar um foco de mosquito ali, né? De ovos e as pessoas não têm cuidado com isso. Num passado não tão distante, dizia-se que a dengue, o lugar adequado ali da dengue era água limpa e parada. Agora não tem mais. Água suja também está valendo, né? Água suja está valendo e também a temperatura antes precisaria ser uma temperatura mais amena. Hoje, temperaturas altas, que a gente está enfrentando um calor absurdo, né? Até pelas alterações climáticas que a gente vem tendo nos últimos anos, o El Niño, aumento de precipitações e chuvas, né? Então, essa condição climática é toda favorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, a gente realmente tem que ficar atento. Então, qualquer água, qualquer poça de água, a gente realmente tem que ter muita atenção. Tem um vasinho lá na minha casa e aquele bambu que fica água ali. Ele tem que ter sempre água limpa, água filtrada, mas tem sempre água ali. Se você deixa, não precisa ser muito tempo, deixa um pouquinho mais, a água já vai ficando mais suja, né? Seria o adequado, já que você quer ter uma planta dessa em casa, fazer a limpeza e não só completar a água, porque nesse calorão a água evapora, né? Então você fala, mas eu tô ali, tô olhando, tô cuidando, mas a gente não consegue ver muitas vezes esse foco, né? Exatamente. Então, por isso que eu chamei a atenção. Não adianta trocar a água ou completar com água vazia. Você tem que fazer a limpeza e fazer um diagnóstico mesmo para ver se não há ovos, né, restícios de alguma coisa que possa favorecer a eclosão de ovos, depois larva e o mosquito na forma adulta, né? Então, você tem que... Sabe aquela buchinha que você já usou uma semana ali na sua cozinha? Não dá para reaproveitar muito, não. Tem que trocar também essa buchinha, né? Então, ela vai ter outra finalidade agora. Você vai fazer essa limpeza da aguinha do cachorro, né? Exatamente. Lavar também, porque lavar ali também. Um local que está sempre cheio de água. E se deixar, só completa. Você só completa, não limpa. Então, seu cachorro vai agradecer que vai estar mais limpinho e aí a gente também aproveita e elimina possíveis focos de dengue. E também fazer essa vistoria não só na sua residência, atrás da geladeira, em locais onde ocorre acúmulo de água, mas também nos vizinhos, que às vezes tem terrenos com casas que estão abandonadas, tem piscina. E às vezes o próprio vizinho que não tem ninguém, por exemplo, pode ser um foco do mosquito. E aí tem que denunciar, realmente tem que chamar os agentes de saúde e para que as autoridades tomem conhecimento para alguma intervenção. Porque os agentes de saúde, eles conseguem até ir nas residências ajudar as pessoas quanto a orientações, os cuidados para a eliminação de focos do mosquito. Mas muitos locais, por exemplo, em cima de prédios, né, terrenos baldios, terrenos abandonados, casas que não são habitadas, que estão fechadas e esses agentes não podem entrar, então o controle realmente fica quase que impossível, né? Principalmente em regiões precárias, onde você não tem uma vigilância mais assertiva, né? Condições sanitárias, e aí você vê aqueles acúmulos de água, aí fica bem difícil o controle. Doutora, e as piscinas? Não estou falando, claro, das piscinas muito bem tratadas, se bem que a gente também pode entrar nesse viés, se você gostar, se quiser falar sobre isso, a gente fala, mas... Sabe aquela piscina que está um pouco abandonada? Um grande acumulado ali, que você até pode se banhar nela, porque visivelmente não está tão suja, mas que já faz tempo que ninguém faz um tratamento mesmo ali naquela água, com tudo que precisa, porque cuidar de piscina dá trabalho. Dá trabalho. Tem que ser feita uma limpeza, né? Isso é importante. Não é só tratar, você tem que limpar o local para realmente ter certeza que não há nenhum foco de ovos, larvas ali do mosquito, né? E o ideal é usar alguns produtos químicos para poder também coibir o crescimento
desses ovos e proliferação dos mosquitos. Então, os produtos químicos fazem esse papel. Fazem, mas tem Você que haver tem limpeza. Perfeito, tem que haver limpeza. Tem que haver limpeza. Caixa d'água. Caixa d'água, a mesma coisa. Caixa d'água também tem que ser limpa, higienizada, né? E as pessoas têm que estar atentas a isso, porque senão acabam sendo aí focos de proliferação. O mosquito Aedes aegypti, ele tem alguma preferência de horário para Então, voar por aí? ele tem hábitos diurnos, geralmente no início da manhã, horário do almoço, mas agora a gente perdeu um pouco essa referência, né? Porque os dias quentes, eles têm se perdurado até 6, 7 horas da noite, então hoje realmente a gente observa que o ciclo de reprodução do mosquito, além dele ter encurtado porque as temperaturas estão muito altas, então quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade de reprodução do mosquito, né? Porque ele tem 4 fases: ovo, larva, pupa e o mosquito adulto, né? Então, nesse ciclo, geralmente, ele ocorre de 3 a 5 dias, de 5 a 7 dias, e hoje está de 3 a 5 dias, porque a temperatura está muito alta. Então, encurta esse ciclo de reprodução. Exatamente. O calorão. O calorão. A gente está vivendo bem esses dias, né? Exatamente. Isso é bem preocupante, né? Então, dar essa olhada na casa sempre. Lá no comecinho o pessoal tinha falado uma vez por semana. Mas então agora dá para fazer com mais frequência, né? Com mais frequência e também fazer uma vistoria dos vizinhos, tá? Não é, porque você pode até cuidar da sua casa, mas também tem que estar, né, de olho no vizinho, se tem algum terreno baldio, enfim, algum local onde você possa ter e encontrar esses focos do mosquito. Tem circulado bastante nas redes sociais, WhatsApp, aquelas sinalizações de encaminhado com frequência, né, que a gente vê bastante. Algumas soluções caseiras para espantar o mosquito da dengue. E o mosquito da dengue não transmite só dengue, a Aedes aegypti transmite também outras doenças que a gente pode falar sobre elas. A essa altura do campeonato, acho que não dá muito para a gente correr risco de algo esperando e testando a eficácia, né, doutora? Exatamente. Hoje, essas soluções caseiras, uso de citronela e etc., não existe comprovação científica. O que a gente sabe, a ciência mostra claramente, são os repelentes aprovados pela Anvisa, que é o IR 3535. A base desses ativos é o IR 3535, icaridina e o DET. A icaridina, hoje, é o melhor ativo usado nos repelentes contra o mosquito Aedes aegypti, né? Na concentração de 20% a 25%, esse repelente à base de icaridina, que é o mais potente, ele dá uma proteção aí de 12 horas. Os demais que eu citei dão duração um pouco menor, mas também são recomendáveis para uso na proteção contra o mosquito. E tem então 3 principais ativos aí aprovados pela Anvisa para repelir, né? Então, no combate aí da dengue. Mas eu tenho alergia à icaridina. Tem outros 2 para você fazer esse teste, né? E no próprio site da Anvisa, que recomenda o uso desses repelentes com esses ativos, está lá a instrução de dose e concentração de acordo com a faixa etária de crianças, nenês, né, crianças menores, adultos e até idosos. Então, é interessante as pessoas acessarem o site da Anvisa para ver a recomendação do rótulo, da bula do repelente para ser administrado com tranquilidade. Muito bebezinho, é difícil. Hoje, que eu tenho conhecimento, a partir de 3 meses já tem repelente disponível. Tem uma concentração menor do ativo, claro, uma duração menor no corpinho. E tomar cuidado com a questão de quantas vezes por dia você pode reaplicar, porque é um veneno, tem a toxicidade também do produto, né? Tem a toxicidade. Então, tem que ler a recomendação. Tem que ler a bula, o rótulo do produto, a recomendação. E por isso que eu sugiro que as pessoas entrem no site da Anvisa para poder ter essas informações mais assertivas. Perfeito.
muito legal. Vai ficando mais fácil, as possibilidades vão se ampliando conforme a idade avança, né? Exatamente. Protetor para tecido, repelente de tecido, mas tem que ter um cuidado. Agora, o mosquito Aedes aegypti, ele não transmite só dengue, né, doutora? Não transmite. E aí uma grande preocupação com as gestantes. E nós passamos, anos atrás, uma década atrás, será que já faz? Talvez, da Zika? Né? Do Zika vírus, uma década. Uma década atrás. Então, esse é o grande problema desse mosquito, né? Que parece tão inofensivo, mas é realmente uma arma biológica, né? Porque ele transmite dengue, chikungunya, zika, febre amarela, né? Então, é bem complicado mesmo. Por isso que o controle, né, e o combate a esses focos é muito importante e, principalmente, né, visitar sempre o site do Ministério da Saúde, da Anvisa, para entender qual a melhor maneira da gente se prevenir, porque existem duas formas, através desses cuidados dentro de casa, uso de repelente, né? É importante também salientar que o repelente, ele é apropriado para uso somente nas áreas expostas, então não adianta passar em cima da roupa, que isso não vai resolver, né? E muita gente, a gente vem observando esse tipo de informação, mas pode usar, por exemplo, o hidratante e passar o repelente por cima, ou o protetor solar e passar o repelente por cima. Sempre o repelente tem que ser o último, tá? Porque aí ele vai garantir a proteção. E de novo, nas áreas expostas. Em cima de roupas não há necessidade. Então, aí, com essas mudanças climáticas, El Niño, né? Que hoje o aquecimento global, de acordo com o ano passado, ela restringiu essa terminologia, agora nós estamos na fase de ebulição global, né, pelo aquecimento das temperaturas, então a gente tem que ter atenção em relação ao desmatamento, né, a nossa natureza, respeitar a natureza, o homem tem que ter muita atenção a isso, para que a gente não tenha essas mudanças climáticas muito abruptas que favorecem o aparecimento não só de dengue, mas de outros vírus, como aconteceu com a Covid também, né? A Covid, ela apareceu no momento em que a gente não estava preparado, um vírus novo na China, né? Até por manipulação de alimentos de mosquitos, de insetos vivos, né? Esse vírus acabou aparecendo na China e acabou aí provocando aquela pandemia que realmente foi uma coisa muito triste, né, para a humanidade. Pesadelo, né? É um pesadelo que eu acho que deixou sequelas aí, famílias devastadas, enfim. Foi um susto enorme, até para nós da comunidade científica, porque a gente não sabia que vírus era, do que se tratava, as pessoas morrendo, né? Todo mundo dentro de casa, enfim. As pessoas têm que estar atentas a essas questões da natureza, obedecer, né, às regras da natureza, não infringir, não provocar desmatamentos e, enfim, que eu acho que assim a gente vai conseguir ter esse controle dessas doenças provocadas por esses vírus novos. A gente está vivendo esse momento agora muito difícil diante da dengue, mas está muito relacionado com a época do ano que a gente está. E é uma pena que parece que vai haver a repetição que sempre houve. Quando a situação climática não fica mais favorável para o mosquito e a gente tem, consequentemente, a queda no número de casos, cai no esquecimento. Exatamente. Então, hoje a gente está falando bastante da vacina, né? Olha, está disponível, o pessoal não está indo vacinar da faixa etária, então convoca o dia da vacinação, né? Avisa qual é a população que está aí no alvo, leva para vacinar, fala sobre a vacina. E daqui a pouco cai no esquecimento, a vacina permanece lá, tem uma corrida agora para ampliar faixa etária, a quantidade nos postos de saúde. No particular, existe a possibilidade de, né, ter uma faixa etária pelo SUS, mas tem a vacina disponível no particular. E a gente lutou tanto para ter uma vacina contra a Covid, né? E a gente já tem uma, agora a gente tem uma contra a dengue também. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente não se programou para essa epidemia de dengue que nós estamos atravessando. Por isso que a gente está com poucas doses. A farmacêutica Takeda, ela está correndo atrás para poder atender as nossas demandas, né?
mas ela está priorizando o SUS. A rede privada recebeu algumas doses, mas muito limitadas. Algumas pessoas receberam a primeira dose da vacina da dengue, não estão conseguindo receber a segunda, né? E a gente está passando por esse cenário, não só no Brasil, mas em outros países, porque é a única que produz essa vacina neste momento. O Butantan está aí avançando bastante na produção da vacina nova, né, do Butantan, contra a dengue, mas ainda não passou por todos os testes. Mas eu acredito que até o ano que vem essa vacina já esteja disponível, graças a Deus, né? A ciência trabalha rápido, né? E aí a gente tem que realmente estar atento a isso, e principalmente as mídias sociais, a televisão, né? Esses canais de comunicação, acho que servem para isso, para as pessoas perceber a importância da vacinação, porque por mais que a gente tenha poucas doses, a gente está observando uma pouca adesão. Perfeito. Né? Então, por que essa pouca adesão? Por falta de informação, por falta de conhecimento, de esclarecimento, né? Então, a gente vê muita informação errada na internet, nas mídias sociais. Eu acho que as pessoas acabam ficando com medo, com receio. Ai, será que eu devo tomar a vacina da dengue? Será que ela não vai fazer mal? A gente não vai provocar efeito colateral? Não, gente, a vacina é segura. A vacina que está sendo disponibilizada pelo SUS e nas redes privadas, que é a Qdenga, né? Ela pode ser administrada em 2 doses, com intervalo de 3 meses em cada dose. Hoje, a prioridade são crianças de 10 a 14 anos, que é a faixa etária que vem apresentando o maior número de casos, né? E a ideia é ampliar a faixa etária para adultos, né? E pessoas até 60 anos. E ela já foi testada, retestada, é uma vacina segura, pode sim, em raras exceções, apresentar um efeito colateral, né? Mas, assim, o benefício que a vacina traz é superior, né? Imensurável, é muito superior ao risco, né? O risco é quase zero. Então, as pessoas devem, sim, procurar o posto mais próximo, levar os seus filhos e receberem a vacina. Ótimo. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. A gente volta para o bate-papo sobre a dengue com a nossa convidada, a doutora Lúcia Abel Awad. Ela é biomédica, imunologista e pesquisadora pela USP também. Doutora, vamos lá. Aqui no intervalo, algumas conversas que surgiram, trouxeram até um gás novo para esse último bloco do Consulta ao Doutor, né? Tem havido, claro, uma confusão aí, porque essa onda de dengue veio junto com uma nova onda de Covid, né? É que agora, com as pessoas vacinadas e toda a situação, mudou, melhorou. Então, você tem um afastamento menor em quantidade de dias do trabalho, né? Então, a gente já está mais preparado para essa questão, mas há ainda muita dúvida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de sintomas de dengue, se a gente pudesse traçar um paralelo, uma comparação com os sintomas de Covid. E a gente ficou bem mal acostumado, se dá para usar essa palavra, com uma detecção, um diagnóstico rápido de Covid. Tem para dengue também? Sim, existem os testes rápidos para dengue que são disponibilizados, né, em farmácias, em algumas clínicas, e esse teste ele pode ser feito e é um teste que é fidedigno. Só que o teste para dengue ele somente pode ser realizado depois de 3 a 5 dias do aparecimento dos sintomas. Se a pessoa fizer muito no início, ela não consegue pegar, e muitas vezes o resultado dá negativo e a pessoa acha que não tem dengue e muitas vezes pode receber o diagnóstico errado, e isso é um grande problema, porque a gente sabe que na dengue existem algumas medicações que não podem ser administradas, né? Como, por exemplo, o ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios hormonais, que é o ibuprofeno, nimesulida, dentre outros. Então, precisamos ficar muito atentos para um diagnóstico
diagnóstico certeiro. E como as duas doenças, Covid e dengue, as doenças virais de uma maneira geral, elas iniciam-se com um quadro febril, né? E dores no corpo, fraqueza, dores musculares, dor atrás dos olhos, que é particularmente da dengue, né? Vermelhidão na pele, coceira, que são sintomas particulares da dengue. Ela se confunde um pouco, né, com Covid, com uma gripe, com uma sinusite, e o diagnóstico é difícil mesmo, não é fácil. Por isso que as pessoas têm que estar atentas aos sintomas, né? Logo no início desses sintomas, começar uma hidratação, que eu acho que é importante, porque a gente não sabe qual vírus é, mas a gente vem observando também esse aumento de número de casos de Covid. Graças a Deus, são sintomas leves, né? As pessoas têm tido sintomas gripais, muitas pessoas conhecidas minhas estão tendo Covid, né? Mas graças a Deus são sintomas leves, por quê? Por causa da vacina. Todo mundo foi vacinado, a grande maioria da população foi vacinada, teve uma aderência muito grande, graças a Deus, e hoje a Covid ela está controlada graças à vacinação. E as pessoas estão tendo sintomas leves. Então, a vacina está no calendário também, né? Então, hoje ela faz parte do calendário vacinal. E as pessoas têm que estar atentas a isso, mostrando mais uma vez que a vacina funciona, que ela é segura e as pessoas devem se vacinar contra a dengue. Eu venho enfatizar isso aqui. A gente passou pela Covid e viu o resultado positivo e hoje a gente está com a Covid controlada por conta da vacinação, né? Não sei em que momento que a gente se perdeu nessa questão do questionamento das vacinas, porque a vacinação, né? O Programa Nacional de Imunização, ele é tão consagrado, completo, visto com bons olhos por outros países, né? Então, assim, a chance de copiarem o nosso programa tão bom que ele é. Sempre houve alguma diferença do que está no particular, né? Do que às vezes demora um pouquinho para chegar no SUS. E tranquilo que as pessoas davam a vacina no SUS e completavam aquilo que ainda não estava disponível, assim como é hoje com vacina contra a meningite, por exemplo, né, que não são todos os tipos que têm a disponibilidade no SUS, mas nunca houve um questionamento como chegou com a questão da Covid, né? Então, teve um problema, aí alguma coisa aconteceu que desbalanceou uma coisa tão consagrada, um programa tão sério, consagrado. Vê, as vacinas precisam ser acomodadas da maneira adequada, nos postos de saúde isso sempre foi feito, há uma seriedade na entrega, tudo, né? Verdade. É verdade, é que hoje, né, nas redes sociais, né, as mídias, a internet, não existe um controle da informação, isso é muito sério, né? Eu acho que acaba sendo um desserviço para as pessoas não se informarem de forma adequada, né? Assim, e as pessoas vão e falam o que acham, o que pensam, sem consistência científica, sem critério, né, médico. Então, precisa ter muito cuidado. As vacinas, elas são seguras, né? Elas salvam vidas. A gente passou por esse episódio terrível que foi a Covid e hoje ela está controlada graças à vacinação. E a vacina não tem problema nenhum de ser administrada, né? Mas existem aqueles que gostam de realmente, né, causar confusão. É verdade. Remédios em casa. Então, pensar na automedicação, que a gente sabe que não deve ser feita, mas que é bem popular, é bem comum. Se você tem esse hábito, então tem alguns remédios, como a doutora falou, que você tem que retirar. E que é curioso, né? É aquela locução do finalzinho da propaganda do remédio que você assiste na TV, é a letra miúda num impresso, né? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Nós estamos vivendo um momento em que qualquer tipo de sintoma, a princípio, é suspeita de dengue. Exatamente. Você colocou uma coisa muito certa. Então, quando você tiver uma febre, qualquer sintoma viral, vamos chamar assim, porque a gente não sabe se é gripe, se é influenza, se é Covid, se é dengue, cuidado, não se automedique, né? Espere, né? Procure um atendimento médico, faça o exame laboratorial para saber que tipo de vírus é, e aí sim você começa a tomar o medicamento correto. Isso é muito importante. Então, tem teste que você falou, que é relativamente rápido, para saber se é dengue ou não. Tem. Porém,
ele precisa de um tempo, assim como os de Covid também, né? O de Covid também. Por quê? Porque quando a pessoa se infecta, o vírus entra pelas vias respiratórias, né? No caso da dengue, através da picada do mosquito, e esse vírus ele acaba proliferando dentro do organismo e ele precisa gerar uma resposta imunológica que é traduzida com sintoma. Então, a febre é um indício que alguma coisa a pessoa tem. A febre, dores no corpo, fraqueza, dores musculares, enfim, todos esses sintomas são de viroses, mas é muito difícil a gente saber qual vírus que se trata. Por isso que é importante a gente observar os sintomas, né? Ver como é que a pessoa se sente, se hidratar corretamente bastante, né? Porque é importante. E depois observar para que caminho a doença vai. E, de preferência, aguardar uns 3, 4, 5 dias para fazer o teste, né? Tem alguma explicação para a dengue ser de um jeito num determinado grupo de pessoas e de ser muito grave em outros? Sim, isso aconteceu com a Covid. A gente teve um cenário que pessoas tinham Covid leve, algumas assintomáticas, né? E outras tinham uma Covid grave e tiveram que ser entubadas e com quadros respiratórios importantes. Por que isso acontece? Porque cada pessoa tem um organismo diferente. Então, o vírus ele vai provocar sinais diferentes naquela pessoa, né? Isso está muito associado à resposta imunológica. Então, pessoas obesas, pessoas com processos inflamatórios, com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, com comorbidades, são pessoas que têm uma tendência a ter essas viroses mais graves. Isso eu falo de Covid e falo de dengue também. A ciência está mostrando isso, né? Por quê? Porque essas pessoas que têm essas comorbidades, essas doenças crônicas, elas têm uma resposta inflamatória aumentada. E quando ela se infecta com o vírus, o sistema imunológico vai produzir uma resposta ainda mais deletéria, né? Então, a pessoa vai ter um quadro mais grave. No caso da dengue, o que acontece é que a pessoa pode ter dengue várias vezes? Pode, porque existem 4 sorotipos. O sorotipo 1, 2, 3 e 4. Os sorotipos prevalentes no Brasil são os sorotipos 1 e 2. E a gente está vendo casos do sorotipo 3 e 4 em alguns estados, Minas Gerais, Acre, né? E a gente não tem esses dados com muita fidedignidade, porque precisa ser feito o sequenciamento genético da amostra de pacientes para saber que sorotipo se trata. Mas o que a gente tem conhecimento até agora é que existem a circulação dos 4 sorotipos. Então, se a pessoa pega a dengue uma vez, ela vai desencadear uma resposta imune com produção de anticorpos inicialmente da classe IgM e depois da classe IgG. E depois vai ocorrer a produção de citocinas e mediadores da primeira infecção. A pessoa passou, numa segunda fase da vida ou num outro momento, a pessoa se reinfecta com o vírus da dengue. O que vai acontecer? Provavelmente o sistema imunológico vai reconhecer a segunda infecção como estranha, ele já tem uma resposta imunológica da primeira e aí vai existir uma resposta imunológica que vai ser mais inflamatória, mais deletéria, provocando o que a gente chama de dengue grave ou também chamada de dengue hemorrágica. Por isso que a segunda infecção ela é sempre mais agressiva e mais grave por dengue, por conta da primeira resposta imunológica que aconteceu, que acaba entrando em conflito com a segunda resposta que ocorreu na segunda exposição, né? E que existe o quê? Um reconhecimento cruzado de anticorpos da primeira infecção com a segunda infecção. E o sistema imunológico acaba provocando uma resposta agressiva, mais agressiva e promovendo o quadro grave da dengue, né? Por isso que é chamada de dengue hemorrágica, porque a pessoa começa a apresentar sintomas mais graves, como queda de pressão, né? Hemorragias, dores abdominais, náuseas, vômitos, e aí a pessoa tem que realmente procurar um atendimento médico o mais rápido possível em um hospital. Me corrija se eu estiver errada, mas também grande a chance, doutora, da pessoa ter tido a primeira vez a dengue e passou. Exatamente. Jovem, sistema imunológico está ótimo, deu conta, o corpo mesmo deu conta, passou como uma virose, dessas que às vezes a gente nem
nem se automedica mesmo, né? Uma febrinha, uma coisa, passou. E aí você só vai tomar conhecimento da segunda vez, onde, por mais que a primeira tenha sido tranquila, a segunda, a sua resposta imunológica vai ser exacerbada e aí você vai precisar de uma internação, de um suporte médico maior e alguém vai te perguntar, mas você já teve dengue antes? Você vai dizer que não, porque você nem sabia que tinha tido, né? Exatamente. E você sabe que grande parte dos casos de dengue são assintomáticos. Ou seja, as pessoas não sabem que tem dengue, acham que é uma gripinha, é uma dorzinha no corpo, uma dor de cabeça, uma febrinha. Passa, a pessoa teve dengue e não sabe que teve. Então, quer dizer, existem muitas subnotificações que a gente não sabe. Com certeza. Né? E o pior ainda é que essas pessoas que são assintomáticas, elas também estão passando dengue. Porque se o mosquito pica essa pessoa, ela não sabe que tem dengue, e ele vai picar outra e vai acabar transmitindo a doença. Então, acaba também fugindo um pouco o controle. Né? É uma situação bem complicada. Mas, então, é isso. Eu acho que realmente as pessoas têm que estar atentas a esses sintomas, né? E se cuidar. E eu acho que isso que é o mais importante, né? Tomar os cuidados, né? Enfim, usar repelente, tela, esses mosqueteiros, né? Tela de proteção também é indicado, né? Principalmente para crianças. E nesse sentido, tendo alguém diagnosticado com dengue dentro de casa, não existe nenhuma medida muito especial, como a gente teve com Covid, de isolamento. É o cuidado de não ter mosquito circulando ali, porque se picar a pessoa que está doente e picar você, grande chance de ter a doença, né? Exatamente. Mas você precisa do mosquito. Então, é o cuidado do ambiente. Repelente, o aerosol ali mata mosquito. Isso, exatamente. Lembrando bem que a dengue não é transmitida de pessoa para pessoa. Tá. Então, assim, não é que nem Covid, que você tinha que ter o isolamento, a pessoa tinha que ficar fechada, né, enfim, num quarto ali por 5 a 7 dias para não transmitir a doença. É somente pelo mosquito. Então, o foco realmente tem que ser combatido pelo mosquito. Legal. Pode ficar alguma sequela da dengue, especialmente essa mais forte, com a internação, ou uma sequela pode estar mais relacionada com as doenças que essa pessoa já tinha antes, uma deficiência imunológica, doença crônica, enfim. Então, por isso que ela tem que ser tratada mais rapidamente possível, né? Não existe um remédio específico para a dengue. Então, hoje, o que os médicos preconizam? É hidratação, né? Primeira coisa, né? E tratar os sintomas, né? Dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça, dores no corpo, enfim. E, diferente do caso da Covid, que você tem hoje o antiviral até sendo disponibilizado pelo SUS, né? Paxlovid, que é um antiviral muito impotente e também muito eficaz, mas no caso da dengue é só realmente tratar os sintomas. E as pessoas têm que tomar esse cuidado e se por um acaso começarem a sentir esses sintomas mais importantes e ver que não melhora depois de 5 dias, de 3 a 5 dias, ela deve procurar atendimento médico o mais rápido possível e porque quanto mais cedo tratar, menores vão ser as sequelas. Pode ser que a dengue, sim, deixe algumas sequelas, principalmente para pessoas que já têm comorbidades. Muita gente falando sobre o agente de saúde, se eles estão em número para fazer essas visitas em casa ou não. Se houver necessidade, eu tenho certeza que os profissionais vão estar ali disponíveis, mas usar a população também como um agente transformador, aquilo que você falou, de olhar não só a nossa própria casa, mas também, primeiro, conversar sobre isso com os vizinhos, se você tem contato, isso tem que ser pauta. Não é só aqui no programa, não. Em programas de saúde, não. Isso tem que ser o nosso dia a dia. E aí, como é que tá cuidando? Já fez a vistoria aí essa semana? A minha eu olhei ontem, eu vou olhar amanhã de novo. Para que a gente possa transformar também, sem depender. É muito importante o papel dos agentes de saúde, com certeza, mas... estou esperando a hora que passar aqui em casa para me lembrar. Não, né? Não mesmo. E assim, infelizmente não temos agentes, ainda mais nessa situação. Nesse número, né? Nesse número de casos, a gente não tem tantas pessoas assim para estarem ajudando, né? Enfim, informando a população, auxiliando. Então, acho que o cuidado tem que ser feito dentro de casa, né? Tomando as medidas de limpeza, né, de focos, uso de repelente, de telas de proteção, mosqueteiros
enfim, eu acho que são... E principalmente a vacinação, né? Que é o que a gente pode fazer. Né? Porque o mosquito está aí, a gente não tem como controlá-lo, né? Fazer tudo que tá E na nossa também, assim, eu acho que os governos têm que estar atentos a novas tecnologias. Hoje você tem startups com soluções inovadoras. Eu até participava de uma startup que fazia um monitoramento com drone de locais onde não tem acesso do agente. Então, você consegue fazer registros fotográficos de locais ermos, distantes, onde o agente não consegue checar e consegue detectar esses focos. Eu acho que é muito importante a gente utilizar essas tecnologias, né, de monitoramento com drones e também com armadilhas, né, dentro de casa que a gente pode colocar para ver se tem mosquito ou não, né, para fazer esse controle mais assertivo. Muito legal. Vou deixar os contatos aqui da doutora. Lá no Instagram é @LúciaAwad. @LúciaAwad. No Facebook você encontra a página Saúde em Foco. Saúde em Foco. LinkedIn, Lúcia J. Abel Awad. E o WhatsApp é 11 918 660102. Doutora, volte sempre. Adorei bater esse papo com você. Venha mais vezes, por favor. Muito obrigada, Denise. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O prazer é nosso. Obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.